Olá, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, depois de um longo período estudando as aplicações das leis de Newton, nós vamos falar sobre um novo conteúdo, tá? Que também está inserido na dinâmica, no estudo do movimento, que é a força centrípeta, beleza? Então, hoje, na videoaula, é com foco nela, força centrípeta, beleza? Bom, mas antes de entrarmos nesse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e também compartilhar esse vídeo, beleza? Além de já deixar o seu like aqui. Show? Então, vamos para o conteúdo da força centrípeta. Antes de estudar a força centrípeta, nós precisamos entender algumas grandezas que estão associadas ao movimento circular. Tá? O movimento circular, o nome ele já diz, é aquele movimento que ele vai fazer uma curva, tá? Ele vai, nem que seja por um instante, ter uma trajetória circular, tá? E ele vai ter algumas características. Ele tem mais, tá? Mas nós vamos ver essas três específicas aqui. Nós temos a velocidade angular. O que é a velocidade angular? Lembra, a velocidade que a gente tinha lá na cinemática, né, que era um movimento retilíneo, ou seja, um movimento em linha reta, era uma velocidade ligada ao quanto rápido ele andava, ele se movimentava, tá? Ou seja, ele variava a posição. A velocidade angular é o quão rápido ele varia o ângulo, tá? Então, aqui, por exemplo, do centro da circunferência até um determinado ponto, eu vou ter um determinado ângulo. Tá? Então, a velocidade angular é justamente isso, quão rápido ele varia esse ângulo. Tá? E a velocidade tangencial? É como se fosse aquela velocidade que a gente tinha no movimento retilíneo. Tá? Porque a velocidade com que ele anda em cima desta linha aqui. Claro, quando ele está se movimentando, essa linha é uma linha imaginária. Porém, é a velocidade com que ele anda nessa linha, que é aquela velocidade normal. É como se a gente esticasse, cortasse a circunferência, esticasse a linha e visse o quão rápido ele está mudando de posição em cima daquela linha. Beleza? E nós temos também a aceleração centrípeta. Por que ela tem esse nome, aceleração centrípeta? Porque ela aponta para o centro. Ela é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a velocidade tangencial. Tá? Então, a aceleração centrípeta ela sempre aponta para o centro. E nós podemos determinar essa aceleração centrípeta em relação à velocidade tangencial e também em relação à velocidade angular. Como que nós determinamos essa aceleração centrípeta? Primeiro, em relação à velocidade tangencial. Ela é calculada como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio dessa circunferência. E da aceleração centrípeta em relação à velocidade angular é calculada como a velocidade angular ao quadrado vezes r. E a velocidade angular, nós usamos o ômega para representar essa velocidade angular, tá? Então, a gente diz ômega ao quadrado vezes r, beleza? Bom, já que já sabemos isso, associado a essa aceleração centrípeta, nós temos uma força centrípeta. E a força centrípeta, ela tem esse nome porque ela sempre aponta para o centro, tá? Então, a força centrípeta tem o nome centrípeta
porque também aponta para o centro, tá? E nós podemos calcular essa força centrípeta também em relação à velocidade tangencial e a velocidade, o quê? Angular. Só que tem um detalhe, lembra que a força, pela segunda lei de Newton, né, a força é igual a massa vezes a aceleração. Se a gente fala de força centrípeta, a gente fala que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Bom, mas a gente sabe que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Então, nós temos como primeira expressão possível para a força centrípeta m da massa vezes v ao quadrado sobre r. Ou também nós podemos utilizar que a força centrípeta vai ser m, que é a massa, vezes ômega ao quadrado vezes r. Beleza? Então, a gente só transportou aquele valor de aceleração centrípeta para cá. Show? Tranquilo? Agora, a aceleração centrípeta, ela não é uma força existente por si só. Ela é uma força fictícia. Bruno, por que ela é uma força fictícia? Porque ela depende da existência de outras forças, que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, sempre associado a essa força centrípeta está alguma outra força que a gente já conhece ou já conheceu, uma ou mais, beleza? Então, vamos ver agora, a partir de agora, alguns casos em que essa força centrípeta ela vai se apresentar mediante as forças que a gente já conhece, beleza? Então, por exemplo, quando um carro passa num declive, né, que a gente aqui vai chamar de uma lombada muito alta, o que acontece? Nós temos aqui um movimento circular nessa região, tá? Para cima, nós temos a força normal. Lembra que é a força que o chão está fazendo no carro. E nós temos a força peso, que é a força com que o carro é puxado para baixo. Então, nós vemos que eu tenho na direção vertical, eu tenho a força normal e eu tenho a força peso. Bom, então, note que vai ter uma força apontando para o centro. Quem é a força que está apontando para o centro? É a força peso, tá? Nessa região, a força peso está apontando para o centro. Porém, contudo, todavia, entretanto, ela está sofrendo um desconto, porque o chão está fazendo o quê? Empurrando o carro para cima, tá? Então, nesse caso aqui, a força centrípeta que aponta para o centro, ela vai ser igual ao quê? Ao peso menos a normal, tá? Então, por quê? Porque o peso está na direção da força centrípeta, ele está apontando para o centro. Só que vai ter um desconto dessa força normal. Então, a gente pode calcular, né, algum tipo de questão relacionada a isso, fazendo essa relação. Já que eu sei que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio, isso vai ser igual à força peso menos a força normal, no caso aí, da lombada, onde essa lombada, ela, né, faz parte de um certo instante, um movimento circular. Beleza? Agora, eu posso ter uma depressão, que também vai ser um movimento circular. Só que aqui é o caso contrário. A força-peso está apontando para baixo, a normal está empurrando o carro para cima, porém, olha só, se a gente fizesse aqui muito mal uma circunferência, né? Nós veríamos que aqui agora, quem está apontando diretamente para o centro é a força normal. Então, aqui a expressão ela vai meio que dar uma invertida. A força centrípeta, nesse caso de uma depressão, é a força normal menos a força peso. Beleza? Então, a gente pode calcular,
fazer essa relação como sendo mv² sobre R igual a normal menos o peso. Lembrando, aquela expressão de m⍵² vezes R, ela não morreu. Ela pode acontecer aqui. Porém, contudo, todavia, entretanto, é mais comum que apareça desta forma, porque são grandezas mais palpáveis para esse tipo de caso. Beleza? Bom, mas vamos ver um exemplo. Então, olha aqui. A figura abaixo mostra um carro cuja massa é de 1000 kg, passando pelo ponto mais baixo de uma pista circular cujo raio é de 100 metros, com uma velocidade de 30 metros por segundo. Determine a força que a pista faz sobre o carro nesse ponto. Então, a força que a pista faz sobre o carro é a força normal, né? Então, ele manda considerar G igual a 10. Então, eu sei que, neste caso, a força centrípeta ela se relaciona como? A normal é quem aponta para o centro. Então, vai ser a normal menos a força peso. Então, a força centrípeta ela é o quê? A gente já viu que ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, vai ser a normal menos a força peso. Quem é a massa? A massa é 1000 vezes 30 ao quadrado sobre o raio, 100 metros. Igual a normal, que é o que eu quero descobrir, vezes a força-peso. Quem é a força-peso? Massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, essa força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, massa, 100, aceleração da gravidade, 10. Então, 100 vezes 10, 1000. Bom, aqui para facilitar a nossa vida, tá? É negativo aqui, não é vezes. Então, nós temos aqui, ó, 100 no denominador, 1000 no numerador e tem uma multiplicação. Então, nós já podemos, ó, simplificar cortando esses dois zeros. Então, eu vou ter aqui 10 vezes 30 ao quadrado, 900. É igual a normal menos 1000. 900 vezes 10, 9000. Agora, esse 1000 aqui está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, nós vamos ter 1000 mais 9000 é igual a normal. Então, neste caso, a normal vai equivaler a 10.000 newtons. Beleza? Força normal. Esse N é de newtons e esse N é de força normal. Beleza? Bom, então, gente, até a próxima videoaula, onde nós vamos continuar falando da força centrípeta. Então, nós vamos ver mais casos sobre a força centrípeta. Não perca a próxima videoaula, gente. Tchau, tchau!